inevitable that the five of us would get together because that was it. I mean, there was no other combinations that were going to work. Nos anos 80, mais precisamente em 87, o Guns N' Roses ganhava o mundo com o Appetite for Destruction, um álbum que foi um verdadeiro divisor de águas na cena hard rock daquela época, fazendo um sucesso avassalador que se estendeu até meados dos anos 90, com o lançamento simultâneo dos álbuns Use Your Illusions, mesmo em meio à era grunge, o que fez com que o Guns N' Roses se tornasse um dos principais expoentes do rock mainstream de todos os tempos. Porém, com todo o sucesso, obviamente que vieram também os famosos problemas com excessos e relacionamentos internos dentro da banda, principalmente devido ao ego e à personalidade autoritária de Axl Rose, que praticamente se tornou o dono do Guns e fez com que as formações clássicas da fase áurea fossem se desintegrando ao longo dos anos seguintes, até sobrar somente o cantor, com o Guns N' Roses totalmente desfigurado. Falando a grosso modo, quase uma carreira solo de Axl Rose que perdurou de 1997 até o ano antes da reunião em 2015. Então neste vídeo você vai entender como isso aconteceu, culminando em um projeto megalomaníaco de Axl Rose que resultou no controverso Chinese Democracy. Meu nome é Daniel Borgens, seja bem-vindo ao meu canal. Na entrada dos anos 90, o Guns N' Roses, ainda embalado pelo sucesso apoteótico de Appetite for Destruction, resolve gravar um novo álbum de estúdio, o ambicioso Use Your Illusion, que consistia num álbum lançado simultaneamente em duas partes, o Use Your Illusion 1 e Use Your Illusion 2, já que além das novas composições, a banda ainda tinha sobras de estúdio do Appetite for Destruction, além do que Axl Rose tinha a intenção de alçar voos mais altos, o que refletia em uma certa maturidade musical com influências mais rebuscadas. Porém, como a banda já passava por problemas internos, como o abuso de drogas, por exemplo, já começaram a acontecer as primeiras baixas. Em meio às gravações de Use Your Illusion, saiu o baterista Steve Nader, cuja dependência química chegou a um ponto que ele mal conseguia gravar as músicas em estúdio. Sendo assim, ele foi substituído por Matt Sorum, que tocava no The Cult. Bom, mesmo com todos os problemas, a dobradinha Use Your Illusion foi lançada em 1991 e o álbum foi muito bem recebido por fãs e crítica. Porém, em meio à turnê de promoção do álbum, os empecilhos continuaram, já que o guitarrista Izzy Stradlin resolveu abandonar a banda, alegando que já estava meio cansado dessa vida na estrada e também da fama. Resumindo, o cara não queria mais ser um rockstar. Sendo assim, ele foi substituído pelo guitarrista Gilby Clarke, que na verdade entrou como um músico contratado. Então, com essa formação, incluindo também o tecladista Dizzy Reed, que foi contratado em meio às gravações do Use Your Illusion, a banda ainda se mantinha no topo, os shows estavam sempre lotados, as vendas do Use Your Illusion iam muito bem, mesmo não obtendo o mesmo sucesso do Appetite, e pode-se dizer que essa formação hoje em dia é considerada como a segunda formação clássica do Guns N' Roses. Fora que nessa fase a banda ainda tinha muita relevância no cenário mainstream do rock, mesmo com a ascensão do grunge. Mas a coisa começou a degringolar de vez mesmo quando Axl Rose, com toda essa obsessão de querer manter o controle do Guns N' Roses, principalmente em relação ao processo criativo, começou a causar um certo descontentamento nos outros integrantes. Para começar, que ele registrou a marca Guns N' Roses no nome dele ainda nos anos 90 e sinceramente até hoje eu não entendi o porquê que os outros integrantes que fundaram a banda junto com ele, como o Slash e o Duff McKagan, aceitaram isso numa boa. Eu acho que o Axl deve ter um grande poder de persuasão, hein? Mas o fato é que a convivência com Axl começou a ficar cada vez mais insustentável para os outros integrantes. E para completar, eles lançaram um álbum de covers chamado Spaghetti Incident de 93, que foi um verdadeiro fracasso. Pra se ter uma ideia, este álbum não teve nenhuma turnê de divulgação, até porque a turnê do Use Your Illusion também foi bem longa, com cerca de 2 anos de duração. Então, somando todos os problemas mais a personalidade difícil de Axl Rose no que diz respeito ao estrelismo e a postura de ditador, aos poucos começou a debandada geral da banda. O primeiro a sair dessa segunda formação foi o guitarrista Gilby Clarke, que na verdade foi demitido, já que também ele era um músico contratado. Porém, na sequência, o Guns começou a sofrer com perdas mais drásticas, que de certa
forma começaram a descaracterizar a essência da banda. E o maior exemplo do quão babaca e autoritário o Axl estava sendo foi a saída do Slash. O que aconteceu é que ele foi levar umas ideias de música pro Axl Rose falando que gostaria de usar no próximo álbum do Guns. E aí o Axl Rose acabou desaprovando essas composições do Slash porque queria um direcionamento diferente pro próximo álbum. E aí o que aconteceu? O Slash, para não deixar essas ideias na gaveta, acabou montando um outro projeto chamado Slash Snake Pit. E vou te falar, viu, são músicas que se encaixariam perfeitamente na sonoridade do Guns N' Roses. Só que aí um tempo depois o Sr. Axl Rose foi falar com o Slash. Pô, Slash, aquelas músicas lá que você tinha me mostrado, o que você acha da gente trabalhar nelas agora e tal? Vamos ver se sai alguma coisa. Aí o Slash falou que já tinha montado um novo projeto com outros caras e que iria usar aquelas músicas nesse novo projeto. E o resultado é que o Axl Rose ficou puto, sem razão obviamente, e aí a partir disso o relacionamento dos dois, que já não estavam lá essas coisas, se desestabilizou de vez, o que resultou na saída de Slash da banda no ano de 1996. E aí logo em seguida, em 97, quem não aguentou mais os chiliques de Axl Rose foi o baixista Duff McKagan. E o último a sair dessa formação foi o baterista Matt Sorum, dando um fim à era de ouro do Guns N' Roses. Após um tempo em hiato, Axl Rose resolve reformular a banda e anunciar que entraria em estúdio para gravar um novo álbum do Guns N' Roses. Sai então um single chamado Oh My God para a trilha sonora do filme End of Days. A música tinha uma sonoridade e textura totalmente diferente do hard rock do Guns N' Roses, e que já dava uma prévia do que viria no novo álbum, que tinha previsão de lançamento para o ano 2000 e um simples objetivo de dar continuidade na carreira do Guns N' Roses com uma nova formação. Mas este álbum, que viria a ser o Chinese Democracy, acabou se tornando um verdadeiro tormento para a gravadora. O álbum, que era para ter saído em 2000, acabou sendo adiado inúmeras vezes, adentrando ano após ano, simplesmente porque nunca estava bom para Axl Rose. O vocalista estava buscando a perfeição, até porque sabia que não contava mais com os músicos que contribuíam para o DNA único do Guns N' Roses. Não à toa foi uma fase que ficou marcada pelas constantes mudanças de formação, principalmente se tratando de guitarristas. A banda contou com nomes como Robin Thicke do Nine Inch Nails, o virtuoso Bumblefoot, o excêntrico Buckethead, até guitarrista com o nome de DJ, o tal do DJ Ashiba, o guitarrista Richard Fortus, que está até hoje na banda. Inclusive dizem as más línguas que até o guitarrista Zakk Wylde chegou a fazer teste no Guns N' Roses e foi simplesmente reprovado. Dá pra acreditar nisso? E as constantes mudanças de músicos não se restringiam somente às guitarras. A bateria do Guns N' Roses também sofreu com isso. Passaram pelas baquetas da banda o baterista Josh Freese, que hoje toca no Foo Fighters, o baterista Brian Matias, que tocava no Primus, e uma curiosidade é que até o baterista Igor Cavalera foi convidado a integrar o Guns N' Roses, pelo menos pelo que ele disse em entrevistas. Muita gente não sabe, mas tem uma história de que no final dos anos 90 você também foi convidado para fazer parte do Guns N' Roses e você meio que achou que era uma roubada, e eu acho que de fato era. Eu queria que você falasse um pouquinho melhor sobre como é que foi essa história. Cara, eu não diria que eu achei que era uma roubada, mas eu tava super focado na época, e foi a época que meu irmão saiu, então, tipo, eu tava muito querendo continuar a história ali com Sepultura. E chegou esse telefonema pra mim, que eu achei super legal dos caras terem pensado em mim, mas eu não topei, meu. Eu falei, puta, do jeito que estão indo minhas coisas aqui, eu não tenho como focar, parar o que eu tô fazendo pra entrar pro Guns N' Roses. Até mesmo eu não sou fã do Guns N' Roses, então seria uma coisa que eu fosse fazer por experiência ou por qualquer outro tipo de coisa. Mas parece que meu radar tava bom, porque demorou quase 20 anos pra sair o disco com os caras, né? Então, se eu tivesse parado tudo pra fazer, eu ia ficar muito tempo na geladeira, tá ligado? E o baterista que ficou por mais tempo foi o Frank Ferrer, que ficou 19 anos na banda e foi demitido recentemente. E vale ressaltar que mesmo durante as gravações do Chinese Democracy e após o seu lançamento, o Guns N' Roses, quer dizer, o Axl Rose e seus músicos contratados, continuaram fazendo shows, inclusive tendo passagens pelo Brasil. Então, depois de muita enrolação, sai o álbum Chinese Democracy de 2008, que também sofreu com mudanças de vários produtores. E o resultado final é que o álbum demorou nada mais nada menos que 15 anos para ser lançado e custou 13 fucking milhões de dólares, sendo considerado o álbum mais caro da história. E
se tratando de direcionamento musical, o álbum ainda tem alguma coisa de hard rock, mas tem muita influência de rock industrial, que o Axl tava ouvindo bastante na época, e também alguma coisa de pop experimental, e toda essa miscelânea de influências acabou causando uma certa estranheza nos fãs mais ortodoxos do Guns, além da falta de identificação com a essência da banda, principalmente devido às inúmeras mudanças de formação. Mesmo assim, podemos dizer que Chinese Democracy foi um sucesso comercialmente, até devido à demora que causou uma certa aura de expectativa nos fãs. Na época, o Chinese entrou pro topo das paradas da Billboard vendendo mais de 2 milhões de cópias, e era um número bom, levando em consideração que estávamos em tempos de pirataria crescente. E olha, eu vou falar, eu cheguei a ouvir algumas vezes este álbum, ouvi recentemente também para ver se a minha opinião continua a mesma, e assim, na verdade é um álbum que até tem uns bons momentos, como a Better, a Sorry, a Scrapped, a faixa título Chinese Democracy e mais umas 2 ou 3 que são OK, nada demais. Mas tem algumas também que são bem maçantes, como a Madagascar, a Streets of Dreams e a Prostitutes. Resumindo, ele não é exatamente um álbum ruim, mas também não é aquele álbum que você ouve de cabo a rabo. E pra falar a verdade, é um álbum um tanto quanto estranho, acho que principalmente pela quantidade de músicos diferentes que participaram das gravações. Às vezes a impressão que passa é que é uma compilação de várias bandas diferentes com o Axl Rose cantando em todas as músicas. Fora que também tem o lance dele ter sido gravado em épocas diferentes, né? Afinal de contas, foram 15 anos de gravação. E você analisando ele dentro da discografia do Guns N' Roses, ele destoa bastante do que é a essência da sonoridade da banda. Até por esse motivo, muitos fãs acham que o Axl deveria ter lançado ele como um projeto solo ou algo do tipo, e não usado o nome do Guns N' Roses. Mas é lógico, né? O Axl não é trouxa, ele sabe que a marca Guns N' Roses tem um apelo comercial muito maior. Porém, vale ressaltar que nos dias de hoje, ele é um álbum até bem cultuado por boa parcela dos fãs do Guns. Bom, e como todos sabem, o Axl foi mantendo essa carreira solo até 2015 mais ou menos, quando ele sentou com o Slash e com o Duff para conversar, acertar as diferenças e finalmente fazer a reunião em 2016. E estão até hoje fazendo inúmeras turnês, mas nada de novo álbum ainda. Só o que lançaram foram alguns singles que eram sobras de estúdio do Chinese Democracy, que eu particularmente achei bem razoável. Mas e você, também tem essa opinião que essa fase aí da banda deveria ter sido encarada como uma carreira solo do Axl Rose? Ou você acha que não, que foi também uma fase digna da carreira do Guns N' Roses? Põe aí nos comentários. Se você chegou até aqui, obrigado pela sua audiência. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo. Se quiser apoiar o canal financeiramente com qualquer valor, vou deixar o Pix na tela. Se inscreva, ative as notificações. Espero te ver no próximo vídeo e até breve.